Paz, irmãos, tudo bem? Estamos de volta, nosso dia de culto hoje. Estamos nos preparando aqui para o culto. Então já vai chamando o pessoal, já vai chamando o irmão. Paz, irmãos, vai chamando aí o pessoal, vai chamando mais um para o culto. Entra lá na página da igreja, Igreja Evangélica Monte Sião. Igreja Evangélica Monte Sião. Entra na página e já dá uma clicada lá, dando um amém, dá um oi. A gente vai esperar aqui alguns minutinhos. Daqui a pouco nós vamos orar, começar o nosso culto, o nosso momento com Deus. Glória a Deus. Vai chamando os irmãos, vai chamando todo mundo. Entra na página da igreja, tá bom, queridos? Que assim a gente consegue até interagir com vocês. E vai ser bênção. Vai chamando todo mundo, vai chamando os irmãos. Que bom que nós podemos estar aqui juntos, né? Vamos meditar um pouquinho. A gente tem falado algo, queremos compartilhar com vocês, algo que Deus tem falado conosco. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de reflexão, de entendimento para nós. Tenho certeza que Deus vai estar falando com a gente, vai estar falando com você, assim como falou comigo. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Graças a Deus, Senhor, por nós podermos estar juntos aqui, podermos realizar a Tua vontade, a Tua obra em nós. Embora estejamos separados uns dos outros pela distância, mas nós estamos ligados pelo Senhor.
pelo Teu Santo Espírito. Louvamos o Senhor pelas Tuas infinitas misericórdias que sempre nos alcançam, que se derrama sobre todos os povos, se derrama sobre a Tua igreja, sobre a nossa casa. Te bendizemos, ó Pai. Queremos te pedir que essa noite seja uma noite de louvor ao Teu santo nome. Queremos te pedir que seja uma noite onde nós possamos estar nos aprofundando e entendendo um pouco mais do Senhor, que o Senhor se apareça para nós e que nós possamos te ver. Em nome de Jesus eu te peço essas bênçãos. Toma a vida de cada um dos meus irmãos, de cada um que está ouvindo esse culto, Pai. Eu peço as Tuas bênçãos para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos pedir bênçãos sobre as nossas vidas.
amor vai sustentar tudo que há aqui, tudo que há aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, te bendizemos acima de todas as coisas. Graças a Deus, podemos oferecer ao Senhor um pouco do nosso louvor, um pouco da nossa adoração. E eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, capítulo de número 9. João, capítulo de número 9. Gostaria de ler um texto da Palavra de Deus. João, capítulo de número 9. Você encontrou? Graças a Deus. Deixa eu pegar aqui. Estou dando tempo para você pegar sua Bíblia, para você abrir lá em João, Evangelho de João, capítulo 9. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês, irmãos. Nós não sabemos quem está aí do outro lado, né? Mas quem sabe você que está nos ouvindo, gostaria que você prestasse ouvisse um pouco que Deus tem para nós essa noite. João capítulo 9, verso de número 39. Eu só gostaria de ler esse versículo, embora a gente vai contar o contexto, vai falar o contexto do texto, vou explicar para vocês, mas eu só gostaria de dar ênfase somente ao versículo de número 39 de João capítulo 9, um texto conhecido, um texto muito conhecido de nós todos, de um fato que aconteceu em Jerusalém quando Jesus estava lá. E diz o texto assim: prosseguiu Jesus e disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Eu vou repetir para você esse texto. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Gostaria de fazer uma pequena oração antes de nós começarmos a refletir nesse texto. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos acima de todas as coisas, te entronizamos e queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar falando conosco, trazendo o entendimento necessário para aquilo que o Senhor quer revelar a nós. Toma todos nós nas tuas mãos, tira tudo aquilo que, quem sabe, foi gerado dentro de nós para interferir na nossa percepção daquilo que o Senhor deseja falar. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Bom, esse texto é um texto muito conhecido, bem conhecido, é um texto que nós que estamos na nossa vida cristã, com certeza já vimos e ouvimos muitos pregadores ministrando. E eu gostaria de trazer uma breve reflexão sobre esse texto, sobre algo que é tão importante nas nossas vidas. A nossa percepção de conseguir ver, essa condição que Deus nos dá de nós podermos ver. O fato é que do texto que nós acabamos de ler, conta a história de um cego.
de um cego que estava em Jerusalém, e em uma das visitas do Senhor Jesus a Jerusalém, o Senhor se encontra com esse cego. E no encontro com esse homem, Jesus com seus discípulos o interrogam e perguntam ao Senhor, pelo fato dele estar cego, quem havia pecado, se era ele ou se eram os pais deles, porque num contexto de como uma crença cultural, quando uma pessoa sofria de algum mal, um grande mal, um mal que lhe impedisse de viver, levar uma vida normal, geralmente era relacionado a talvez um pecado que aquela pessoa tivesse cometido ou que seus pais tivessem cometido. A pessoa ser cega, a pessoa ser um paralítico, uma pessoa que não produz, vive na dependência de outras pessoas. Culturalmente era dada como podemos falar, a crença cultural dava àquela pessoa essa condição de pecado. E os seus discípulos perguntam ao Senhor Jesus quem havia pecado, se era ele ou se eram seus pais. E o Senhor responde aos seus discípulos de uma maneira bem clara que nem ele nem seus pais haviam pecado, e que tudo aquilo que estava acontecendo, o fato daquele homem ser cego, era somente para que ele pudesse revelar a sua glória, que ele pudesse manifestar as obras de Deus. Isso está escrito no verso de número 3. O Senhor chama aquele cego, o Senhor, e o texto diz que o Senhor faz uma lama com a sua saliva e unta os olhos daquele cego. E depois de haver untado os olhos, ele fala para aquele cego ir ao poço de Siloé para que pudesse se lavar. E quando ele foi atendendo ao pedido de Jesus, a ordem de Jesus, aquele cego vai ao poço, com certeza conduzido, e ele se lava totalmente, e ele também lava os seus olhos, e a partir do momento que ele se lava, ele volta vendo. Foi um milagre de Deus, um momento especial. Os vizinhos vendo aquele homem que antes estava assentado, mendigando e precisando de ajuda, o reconhece. Alguns ainda acham que não é o cego de nascença e perguntam entre eles, aquele cego é ele? Aquele que ficava sentado mendigando? Outros não, é outra pessoa, e questionaram ele, e ele falou assim, não sou eu mesmo, mas como aconteceu isso? E aquele cego narra todo o fato, fala o que aconteceu para os seus amigos, para os seus vizinhos. Aqueles vizinhos os levam aos fariseus, os fariseus os interrogam, e várias vezes o interroga, perguntando o que tinha acontecido. Era sábado. Alguns dos fariseus, alguns dos sacerdotes começam a fazer uma crítica, a alegar que quem fez aquilo não poderia ter feito porque era sábado, então aquele homem era um pecador, e no entanto aquele cego estava ali curado, e ele enfatizando que aquele homem havia o curado. Eles o interrogam mais vezes e perguntam, quem você acha que foi? Foi um profeta? Ele responde. Bom, o fim é que aqueles fariseus, no seu ceticismo, eles continuam a não crer. Eles chamam os pais daquele homem, eles interrogam os pais daquele jovem, daquele homem que havia vivido desde a sua nascença como cego, agora passar a ver. Os seus pais não querem se comprometer, com medo de serem expulsos da comunidade, de serem expulsos da sinagoga. Jogam sobre ele mais uma vez a responsabilidade dos seus atos, porque ele já era um homem formado. Os sacerdotes voltam a perguntar, e enfim
o que acontece é que ele continua enfatizando, mesmo até um texto muito até que nós lembramos e que está lá no verso de número 25 do capítulo 9, aquele cego cansado de ser interrogado e de ouvir aqueles sacerdotes, aqueles fariseus falarem que Jesus era um pecador. Ele, numa resposta, fala assim: olha, eu não sei se é pecador ou eu não sei, mas uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Os sacerdotes, os fariseus, eles ainda inconformados com tudo aquilo, e continuam a interrogá-lo e perguntar várias vezes as mesmas coisas, e por fim, aquele cego é expulso. E quando ele volta para sua casa, Jesus o encontra no caminho e pergunta para ele o que havia acontecido, e ele falou tudo para o Senhor. E Jesus faz uma pergunta para aquele homem, e pergunta assim, isso está no verso de número 35. Jesus o encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E ali mesmo o adorou. Aleluia, Jesus. Logo em seguida, o Senhor, ele abre a sua boca maravilhosa e santa e agradável, sua voz, as suas palavras que são maravilhosas, que são verdadeiras. Ele abre a sua boca e fala os textos que nós acabamos de ler para vocês. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Amém. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês nessa noite, em nome de Jesus. E peço a Deus que os nossos olhos sejam abertos nesse momento. Que nós possamos ter uma percepção diferenciada. Sabe, irmãos, acho que uma das coisas que mais a humanidade sofre é a maneira como ela vê. Nós sofremos por causa da maneira que nós vemos. A percepção que temos das coisas. E isso traz muitos males à humanidade, muitos males ao homem. A maneira como nós vemos as coisas, elas vão determinar muitas coisas dentro de nós. Vai gerar, vai construir muitas coisas dentro do nosso ser, no nosso coração. Nós vemos aqui nesse texto homens religiosos, homens que deveriam estar próximos de Deus, que deveriam conhecer a Deus, que deveriam ver Deus. E, no entanto, eles não conseguiram perceber Deus. E isso fez com que eles ficassem totalmente distantes de Deus. O texto diz que quando o Senhor fala isso, alguns dos fariseus que estavam lá acompanhando aquele cego, eles, ouvindo o que o Senhor Jesus havia dito, eles perguntam para o Senhor: já temos sido cegos? Eles se sentiram ofendidos. O Senhor responde a eles. O fato é que, irmãos, a maneira que nós vemos as coisas irá determinar muito do que Deus quer realizar sobre as nossas vidas. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Como ver as coisas. Como nós estamos vendo as coisas. De que maneira nós estamos percebendo as coisas.
Veja, eu gostaria de enfatizar algo, que o Senhor Jesus, Ele não queria aparecer fisicamente, vamos dizer assim, para aqueles fariseus, para aqueles religiosos, para aquele próprio cego. Ele não queria somente ser visto fisicamente. A intenção do Senhor não era somente que houvesse uma percepção a respeito dele, de uma maneira de nós vermos. Eu lembro que quando eu era jovem, mais jovem, eu lembro que eu gostaria muito, eu tinha um desejo muito grande no meu coração de ver Deus. Na minha vida cristã, desde a minha infância, quando eu me converti, eu sempre tive um desejo de ver Deus. Eu sempre quis ver muito Deus, eu sempre desejei ver Deus, ver o Senhor Jesus. Eu falava assim, como eu gostaria de ver o Senhor Jesus. Isso ficou por muitos anos dentro de mim, um desejo insaciável de querer ver o Senhor Jesus. Esse desejo foi passando, o desejo de vê-lo fisicamente. Porque ao longo dos anos eu tenho visto o Senhor através das suas verdades. Eu tenho visto o Senhor através da sua palavra, eu tenho visto o Senhor através dos seus atos, através das suas ações. Às vezes nós ficamos como aqueles fariseus. Somos uma percepção muito, muito física e natural de todas as coisas. O Senhor, Ele, quando manifesta-se para aquele servo, com certeza movido de compaixão, mas como a resposta do próprio Senhor aos seus discípulos, Ele fala que era para se manifestar as obras de Deus, tinha um objetivo, aquela cura, aquele milagre. Nós percebemos que o Senhor, Ele queria que a cegueira, não somente física daquele homem, saísse, fosse arrancada, mas Ele ainda concluiu quando aquele rapaz volta agora, aquele homem volta do seu interrogatório pelos religiosos, e logo que ele volta, o Senhor vai ao seu encontro e se revela agora na essência. Com certeza um milagre aconteceu. Aquele homem era cego de nascença, ele nunca havia visto nada, e agora ele está vendo toda a beleza da humanidade, da criação, ele consegue ver todas as coisas, mas aquilo não era suficiente. Essa nossa percepção somente daquilo que às vezes nos satisfaz, essa percepção daquilo que nós recebemos, do milagre, não é o suficiente para nós. Não é o que Deus, somente isso que Deus quer realizar. Deus não só quer satisfazer os seus desejos, prover você das suas necessidades, suprir as suas necessidades. Deus não quer somente dar a você aquilo que lhe falta. Deus não quer somente dar a você algo que vai fazer você um pouco mais feliz. Não é a intenção de Deus somente fazer isso, não é a intenção do Senhor suprir as nossas vidas com tudo aquilo para que nós possamos ter uma vida boa. Quem sabe aquele homem cego de nascença passava por necessidades, com certeza. Diz o texto que ele ficava sentado lá mendigando. Ele estava ali sentado, dependendo da bondade, da generosidade de outras pessoas. Ele não era uma pessoa que tinha tudo, com certeza não era uma pessoa que tinha facilidades, as coisas não eram fáceis para ele. E o Senhor agora chega e sara aquele problema dele. Ele agora não vai mais ficar ali a uma beira, assentado, mendigando. Agora ele vai poder se levantar e poder correr, fazer as suas coisas. Então, o Senhor agora não vem somente para
sarar aquele homem daquele mal que impedia ele ter uma vida melhor. O Senhor, ele cura ele. Aquele homem é interrogado, ele se coloca numa maneira perfeita diante de Deus. Olha, eu não sei o que vocês querem saber, eu não sei se ele é pecador ou não. Vocês estão falando que ele é pecador, vocês estão insistindo, dizendo que ele é pecador. Olha, se ele fosse pecador, não conseguia fazer o que ele fez, porque nunca se ouviu falar que alguém fosse curado de cegueira, de cego de nascença. Ninguém foi curado desse tipo de mal. Mas eu não sei se ele era pecador, eu não sei disso, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo, e foi ele que me curou. Cara, ele viu a bondade de Deus, ele viu um milagre de Deus, ele atribuiu esse milagre a Deus e a pessoa de Jesus Cristo, porque foi Jesus que o curou, que foi Jesus que o tirou daquela situação ruim. Mas isso não era o suficiente. Não era o suficiente. Jesus não queria somente sanar ele. Jesus não queria somente sarar aquele homem. Jesus queria se revelar àquele homem a algo muito mais importante. Deus, irmãos, não quer somente solucionar os nossos problemas. Deus não quer somente tirar você do sufoco. Deus quer se revelar a você. Ele quer que você o conheça como ele é e quem ele é para você. Ele não quer somente tirar a gente do sufoco. Ele quer se revelar para você. E eu discerno isso. O meu entendimento é que nós precisamos ter uma visão, uma maneira de ver espiritual. Nós não podemos ser tão carnais. Nós não podemos ser tão materiais assim. Nós não podemos ser tão religiosos assim. Nós não podemos ser tão maus assim, tão duros assim, tão teimosos assim, tão tolos assim. Essa é o Senhor aos religiosos, aos fariseus. Ele condena, o Senhor ele condena aqueles homens não por uma cegueira que não era uma cegueira física, não era uma cegueira da perda da visão do meio físico, o ambiente onde nós estamos, mas sim uma cegueira espiritual, devido à sua teimosia, devido à sua dureza de coração, por causa do comportamento deles. Me lembro do Senhor, quando ele chega em Jerusalém, e ele olha para Jerusalém, e Jerusalém celebra a entrada, aquele negócio, aquela festa, Páscoa, o Senhor está prestes a ser sacrificado, e o Senhor olha para Jerusalém, e o Senhor chora, o Senhor se derrama, e fala assim: se vocês soubessem quem está visitando vocês, se vocês tivessem percebido, se vocês percebessem, tivessem o entendimento. E sabe uma coisa, irmãos? Aqueles que estão abertos à mensagem, aqueles que estão abertos à mensagem, a reconhecer que como o pecado nos cega, a ponto de impedir-nos de percebermos a verdade. Todos aqueles que estão abertos à mensagem do Senhor e reconhecem que o pecado cega, que o pecado impede de nós conhecermos a verdade, todo homem, todo aquele que está aberto a isso, de reconhecer isso, o Senhor dá o entendimento e o discernimento espiritual. Ao contrário, o Senhor rejeita todos aqueles que se tornam cegos e se tornaram complacentes e cegos e satisfeitos com o seu modo pecaminoso de viver. O Senhor deseja que você tenha uma visão não somente terrena. Claro que você vai precisar da sua visão terrena para perceber as coisas naturais, para perceber as coisas que são físicas, que nós precisamos ver.
Mas o que o Senhor mais deseja é que nós tenhamos uma visão muito acima das coisas naturais e físicas. Deus está querendo que nós tenhamos uma visão espiritual das coisas. E o Senhor lamenta quando nós não conseguimos ver. Ah, Jerusalém, se você soubesse como eu queria colocar você debaixo das minhas asas. Ah, Jerusalém, se você soubesse quem está te visitando. Ah, se você tivesse percebido. Ah, se você tivesse percebido quem fala com você. Me lembro daquele moço lá no poço, lá de Betseba, que está lá, e o Senhor Jesus, o que você quer? Você quer o que você quer, pede o que você quer. E aquele moço, eu queria ir lá, mas o anjo vem e mexe nas águas. Eu quero depois, um outro dia, trazer uma palavra sobre esse texto. Mas eu não tenho ninguém para me levar lá, eu sou um paralítico, eu não tenho como ir lá. E aí o Senhor ali na frente, o Senhor ali na frente dele, ele estava cego também, não conseguia ver. Ao contrário daquele homem velho que quando vê Maria e José e Jesus está sendo levado com Maria e José ao templo, com uma oferta para ser apresentada aos sacerdotes, aquele homem no caminho encontra com eles e fala assim: ah, os meus olhos, Senhor. Ele agradece a Deus porque agora os seus olhos haviam visto o Rei. Irmãos, a nossa visão tem que ser uma visão espiritual, uma visão das coisas espirituais, é uma visão eterna de Deus. Essa visão é que faz com que nós compreendamos muito mais as coisas, as verdades de Deus. Ah, como Deus quer que nós possamos ver e conhecer. Eu estava procurando um adjetivo para o verbo conhecer, não, um adjetivo, não, uma definição para o verbo conhecer. Conhecer é manter relações pessoais mais estreitas. Dentre as várias definições de conhecer, para que eu conheça, eu preciso ver. Eu conheço ele o suficiente para andar. Eu o conheço o suficiente para andar com ele. Eu preciso ver. Então, conhecer Deus, ver Deus, se nós podemos então aqui fazer essa junção das coisas, então para mim, eu ver Deus, eu ter uma percepção de Deus, é eu conhecer Deus, é eu ter o conhecer suficiente para poder andar com Ele. E essa visão espiritual, ela nos dá discernimento das coisas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Como Deus quer que nós tenhamos uma visão. Eu não sei você hoje, eu não sei como você está hoje, eu não sei como você está vendo as coisas hoje. Eu não sei a tua percepção hoje. De tudo que está acontecendo, independente do que está acontecendo no mundo, no nosso país, ou na sua casa. Mas eu sei de uma coisa, Deus quer que nós tenhamos uma percepção, uma visão diferenciada. Deus quer que nós tenhamos uma visão espiritual. Nós temos que ter, porque é isso que vai fazer com que nós passemos por todas as coisas. É isso que vai fazer com que nós possamos enfrentar todos os momentos difíceis, barreiras, dificuldades, tempestades, batalhas, guerras, enfim, todas as coisas. Mas para que eu tenha essa visão espiritual, eu tenho que ter discernimento. E 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
A nossa percepção, nosso entendimento das coisas de Deus, nosso entendimento de tudo que acontece, nós não conseguimos entender. O homem carnal não tem uma percepção natural ou espiritual das coisas. Nós devemos ser, então, homens e mulheres espirituais. Se você não for espiritual, você não vai ter uma visão espiritual. Se você for uma pessoa carnal, onde o que aflora em você são as coisas da carne, os desejos da carne, assim como esses homens fariseus religiosos, os seus próprios conceitos, os seus próprios pensamentos, as suas próprias regras, as suas próprias leis, aquilo que estava no coração deles era isso, aquilo que eles seguiam. Eles eram carnais, eles eram religiosos. Eles não conseguiam perceber. Veja que um homem cego conseguiu ver Jesus, e um homem que tinha os seus 2 olhos e tinha a percepção da visão física não conseguiu ver o Filho de Deus, não conseguiu adorá-lo. Aquele cego se prostra. Olha, quem é o Filho, quem é o Filho de Deus? E o Senhor chega e fala assim: é esse que você tem visto. É esse que fala com você. Então aquele homem chega e crê no Senhor Jesus e se prostra. E é adoração, e adora. O homem espiritual adora o Senhor em todo o tempo. Mas o homem carnal não consegue adorar a Deus. Eu quero convidar você a essa percepção espiritual das coisas. A viver uma vida espiritual. A ter essa visão espiritual. Eu queria falar de algumas coisas que são necessárias na nossa vida para que nós tenhamos essa percepção espiritual, esse entendimento, esse conhecimento da verdade. Porque na realidade, sabe quando nós vamos ver Deus? Nós vamos ver Deus no momento que nós começamos a conhecê-lo, conhecer as suas verdades. Eu ainda não vi Deus com os meus olhos, mas eu já vi Deus pelas suas verdades, por aquilo que Ele tem feito. Tenho certeza que você também já tem visto. Eu gostaria que você também abrisse e marcasse na sua Bíblia lá Hebreus capítulo de número 5, verso de número 14. E diz lá assim, olha: mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uma visão espiritual. Uma visão espiritual, ela é alimentada por alimento sólido, por um conhecimento profundo de Deus, um conhecimento profundo das coisas de Deus, para que pela prática desse conhecimento de Deus tenha as suas faculdades exercitadas, e aí sim ele consegue discernir não somente as coisas boas e o bem, mas também consegue discernir as coisas que são ruins e más. Então, a visão espiritual, ter uma visão espiritual, irmãos, ela vem através de um entendimento de Deus. É um conhecimento, é uma mergulhar na profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Isso faz com que o homem adulto, aquele que pratica esse conhecimento, esse entendimento, tem as suas faculdades exercitadas, e aí sim consegue discernir o bem do mal. Aqueles fariseus não conseguiram discernir o bem do mal. Uma visão espiritual, irmãos, para obtê-las, muitas vezes nós somos levados e preparados pelas nossas aflições. Às vezes é necessário que nós passemos por momentos difíceis para que a nossa percepção e a nossa visão espiritual possa ser afinada.
Nós precisamos afinar, às vezes, e às vezes a maneira que Deus usa para afinar a nossa visão, melhorar a nossa maneira de ver, às vezes é pelos momentos difíceis. Veja que aquele homem não pecou, nem seus pais pecaram por tradição cultural, deveria ser esse o motivo. Bom, mas o Senhor falou que não era para mostrar as obras de Deus, era para manifestar a glória de Deus. Mas aquele homem estava ali numa condição terrível, numa condição de mendigo, de viver de esmolas. Ele viveu a vida inteira pedindo esmolas. Ele passou a sua vida inteira sentado no chão, na poeira, sujo. E agora ele tem um encontro com Deus, com o Senhor. O Senhor faz um milagre. O Senhor cura ele. O Senhor faz com que ele possa ver. Ele vai ver, se lava, ele é testado, ele vai diante dos... E aí, mais à frente, ele volta a se encontrar com Jesus. E agora ele está vivendo e experimentando aquilo que realmente Deus queria dele. Olha, eu te curei, eu te fiz isso. Você passou por um momento muito difícil. E esse momento difícil fez com que aquele homem ficasse sensível a perceber Deus. Mas não pensa que isso pode ser a forma que todos podem alcançar. Até porque, num outro momento, Deus, o Senhor Jesus, está no caminho e 10 enfermos aparecem diante dele e ele cura os 10 enfermos. Aqueles 10 homens são curados. Aqueles 10 homens, eles veem o milagre de Deus. Deus manifesta a obra dele na vida daqueles 10 homens. Aqueles 10 homens vão embora, mas somente um volta. E o Senhor pergunta, cara, cadê os outros 10? Cadê os outros 9? Um voltou e reconheceu o Senhor. Um voltou e percebeu e teve um momento de aprimoramento, de desenvolvimento, de crescimento, de uma percepção mais aprofundada do Senhor. Mas 9 não voltaram. A aflição, ela pode ser uma forma onde que Deus usa às vezes para que nós possamos ver Ele. E quantas vezes você já viu Deus depois de um momento difícil? E quantas vezes nós vemos Deus? E quantas vezes? E sabe uma coisa, irmãos? Cada vez que nós passarmos por momentos difíceis, vai ser uma forma onde nós vamos conseguir ver Deus de uma forma muito maior e melhor. Para nosso crescimento, para nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual, para a nossa firmeza espiritual. E sabe uma coisa? Acaba um problema, vem outro problema, acaba um problema, vem outro problema, acaba um problema, e isso só vai fortalecendo as nossas bases, só vai firmando a gente cada vez mais e mais o Senhor, e nós acabamos nos tornando homens que vão ver Deus. Isso aconteceu com outras pessoas. Nós encontramos lá em Jó, verso 42, capítulo 42, verso 5, nós vemos que Jó teve esse momento, um homem temente a Deus, que perdeu tudo, que foi provado na sua fé, mas que passou por toda a aflição, por todo aquele momento de uma maneira idônea. E aí o que acontece é que Jó, naquele momento, ele fala assim, caramba, ele faz uma linda declaração, ele extravasa, ele explode diante de Deus, ele jorra em adoração a Deus. Ele transborda em adoração depois de um grande período de provação, de um grande período de aflição, de um grande período de frustração, decepção, de abandono, de perdas. Mas aí de repente Deus vem a ele, se revela a ele, se manifesta a ele, e ele extravasa numa adoração sem limites. Ele chega no verso de número 5 e ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir,
eu estava aqui. Eu estava vivendo bem, eu tinha uma vida fiel, leal ao Senhor, eu estava muito bem, e o Senhor dá testemunho da vida de Jó. O Senhor fala assim: tem visto meu servo Jó, homem fiel, homem leal, temente. E eu estava aqui, eu te conhecia por ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu estou aqui. Eu só te conhecia de ouvir, mas agora eu estou vendo o Senhor. Irmãos, é um passo acima. Ter uma visão espiritual, né, te leva para aproximar mais próximo de Deus. Ter uma visão espiritual te aproxima. Ouviram falar de Jesus até o dia que encontraram com Ele. Diz o texto e a história bíblica do Novo Testamento, da vida de Jesus, conta que muitos ouviram o que o Senhor estava fazendo lá na Galileia, e multidões iam, eles só tinham ouvido falar. Eles tinham ouvido o que estava acontecendo ali, os milagres que estavam acontecendo, morto ressuscitando, multiplicação dos pães, pessoas sendo curadas, cegos vendo, coxos andando, e o Senhor estava, a fama vai, as pessoas só estavam ouvindo Jesus até o dia que elas chegaram e viram Ele pessoalmente. E quando elas viram Ele pessoalmente, outras coisas aconteceram, e muitos aceitaram o Senhor. Muitos aceitaram o Senhor, viram, sentiram, perceberam, conheceram Ele proximamente. Irmãos, quando às vezes a gente só ouve, mas a gente precisa ver algumas coisas, mas nós temos que ter uma visão, porque a visão, ela te aproxima, e a gente tem que buscar isso, e você tem que buscar isso. Lá em Mateus capítulo 5, verso de número 8, diz que para nós termos uma visão espiritual é necessário algumas coisas. Bom, nós vimos que o alimento, o nosso conhecimento, a palavra de Deus, nós devemos estar nos alimentando, conhecendo Deus na palavra, na prática dessa palavra, para que nós possamos ter discernimento de bem e de mal, de coisas espirituais. Eu tenho que ser um homem espiritual para que eu tenha o discernimento das coisas espirituais. Não posso ser carnal nem natural. Eu sei que as aflições, elas colaboram para que eu tenha muitas vezes seja preparado para ter essa visão espiritual. Mas também, para nós termos uma visão espiritual, nós temos que ter, é essencial que nós tenhamos algo que está escrito lá no texto de Mateus capítulo 5, verso 14, verso 8. E diz lá o texto assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Aleluia, Jesus. Manter o meu coração puro. Manter o meu coração, minha alma santificada, separada. Irmãos, pense então em limpeza. Limpos de coração. Pense em limpeza, em pureza. Pense em santificação. Eu não vou permitir que no meu coração existam coisas que possam vir a trazer sujeira para dentro dele, na minha alma. Eu não vou permitir. Vejam que aqueles fariseus, aqueles homens religiosos, eles estavam tentando aquele jovem falar assim, ele era pecador, esse homem era pecador. Eles estavam tentando achar alguma coisa na vida de Jesus para que pudesse macular. Eles estavam tentando colocar um certo terror até naquele homem, que ele pudesse. Mas ele foi firme. Não, ele é profeta. Olha, eu não sei se tinha pecado, eu só sei que eu era cego, agora estou curado. Eu vou continuar, eu não vou me contaminar, eu não vou me deixar levar, eu não vou me corromper. Eu vou manter meu coração puro. E para que nós possamos ver Deus, irmãos, tem que ter pureza de coração. Tem que ter um coração puro. Não pode deixar ele ser corrompido.
corrompido com sentimentos maus, com sentimentos que não agradam a Deus, com sentimentos que aborrecem ao Senhor. Não pode ser corrompido por coisas ou pensamentos ou ideologias, seja o que for, que venha contaminar a sua alma. Porque só vão ver Deus os puros de coração, os limpos de coração. Porque eles sim serão felizes. Bem-aventurado, feliz o homem que é puro, que é limpo, que tem o seu coração, aleluia, guardado de impurezas, aleluia, sabe, de mentiras, blindado. Oh Deus maravilhoso, que bênção. Para ter uma visão espiritual, irmãos, cuida do seu coração. Para ter uma visão espiritual, para que nós possamos ter essa percepção das coisas, nós não nos tornarmos apenas homens e mulheres religiosos. A gente tem que ter uma visão espiritual das coisas, porque tudo se discerne espiritualmente. E para concluir, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 27. Hebreus 11, verso de número 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. O texto está falando de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Para nós termos uma visão espiritual, nós devemos usar o telescópio da fé, contemplar o invisível, contemplar as coisas que ainda não são, contemplar ter uma visão espiritual me prepara para receber aquilo que Deus tem preparado para mim. Ter uma visão espiritual faz com que eu possa ver não somente o milagre acontecendo na minha vida, as obras de Deus se manifestando na minha vida ou na sua vida. Ter uma visão espiritual, ela nos faz, vai determinar mais do que isso nas nossas vidas. Contemplar algo que está nem ainda acontecendo. Eu quero convidar você a ter essa percepção. Não temos uma visão tão limitada das coisas. Nós não temos uma visão tão pequena das coisas. Saiba que tudo que nós passamos, Deus está querendo nos aprimorar na nossa maneira de vê-lo, na nossa maneira de ter uma visão espiritual. Me prepara para receber coisas do Senhor, me prepara para ver o Senhor, me prepara para ter um relacionamento maior com o meu Deus, mais próximo com o Senhor. Veja que esses homens, Jó, Moisés, eles foram homens que tiveram uma visão das coisas de uma forma muito espiritual. Nós fomos a Israel e foi
naquela viagem nós percebemos que tudo em Israel, no meio deles, eles trabalham de uma forma espiritual. Nós conhecemos vários lugares, e em alguns lugares foi interessante na nossa visita. Por exemplo, nós vimos muitos judeus, muitos soldados judeus, muitos soldados israelenses. E num determinado dia houve algo em que eles tiveram uma vitória sobre um ataque que havia acontecido. E eles estavam cantando muito, festejando muito. E nós falamos com o nosso pastor, que era guia, pastor Antônio, e ele falou assim que eles estavam celebrando, e a celebração deles todas envolve Deus. Numa guerra, eles colocam Deus. Eu estava sentado numa praça e as pessoas paravam para orar. Tudo é espiritual. E eu vi dessa forma como Deus opera naquela nação. Eu falei assim, cara, somente Deus, e viver de uma forma, dessa forma, faz com que nós possamos ter não somente um bom relacionamento com Deus, mas também gozarmos das mãos de Deus sobre as nossas vidas. E a gente vê um país forte, um país lindo, um país bonito, um país rico, um país poderoso e tão pequeno. Mas o que o pequeno se torna grande porque Deus está em todos os lugares. Assim também nas nossas vidas. Quando nós temos essa percepção, essa visão espiritual das coisas, quando nós entendemos que a nossa cegueira, que as nossas vaidades, que a nossa teimosia, que os nossos pecados nos afastam de Deus, aí Deus ele se revela a nós, ele aparece para nós. Quando nós entendemos que, quem sabe, na cabeça daquele homem cego, ele estava pagando por um pecado que ele talvez nem tinha cometido. Porque se era um contexto cultural um fato de uma doença tão grave estivesse sobre ele, era pelo fato de ter cometido um pecado, quem sabe não passava na cabeça daquele homem que o pecado, quem sabe dos seus ancestrais, estava vindo sobre ele, e aí por causa daquele pecado ele estava ali sofrendo. Mas o Senhor chegou, o Senhor o curou e o Senhor se revelou a ele. O Senhor, talvez quando ele teve aquele encontro com Jesus, talvez quando ele teve aquele encontro com o Senhor dentro do seu ser, na sua alma, ele falou assim, cara, os meus pecados foram perdoados. Quem sabe passou no coração deles que os pecados dos seus pais ou dos seus ancestrais foram perdoados. E ele reconheceu então que o Senhor, ele reconheceu que Deus o curara. E esse reconhecimento trouxe a ele uma verdade ainda maior. Ele pôde conhecer o Filho de Deus. Ele sai dos tanques de Siloé e pergunta aos seus vizinhos, cadê o homem que te curou? Não sei. Eu queria encontrar com ele. Talvez ele estivesse desesperado para encontrar com Jesus. Bom, o texto fala que o Senhor untou os seus olhos e mandou que ele fosse ao poço para se lavar. Então ele não viu Jesus. Ele vai ao poço, se lava e vê. Mas o texto não fala que ele se encontra com Jesus. Ele foi ao poço, se lavou e volta vendo. Ele encontra com seus vizinhos perguntam quem foi que curou ele não sabe quem era, ele é levado para os fariseus e tudo mais, aí de repente, ele reconhece que foi Deus, ele reconhece a sua cegueira, os seus pecados perdoados, ele reconhece que ele precisava de Deus, ele reconhece o perdão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, e aí Deus fala assim, vou te mostrar algo maior, e aí o Senhor vai ao encontro dele, e revela, sou eu. E ele se prostra. Deus está querendo talvez abrir os teus olhos
Abrir os teus olhos porque Ele quer ter um encontro com você. Ele quer se encontrar com você. Sabe, você pode ter pecado. Você pode ter cometido os mais vários, mais diversos pecados na sua vida. Nós todos pecamos. Todos nós pecamos. E todos nós carecemos da glória de Deus. Você pode ter cometido algum erro, alguma falha. Você pode ter desviado, você pode ter falhado no caminho. Você é povo de Deus, você já conhecia Deus, mas no momento você se afastou dele. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não está preocupado se você está cheio de pecado. Deus não está preocupado o que você fez. Ele só quer fazer algo na sua vida. Ele quer aparecer para você. Ele quer se revelar para você se você reconhecer. Se você vê que você andou por muito tempo sem ver Deus, você andou por muito tempo sem ter uma percepção espiritual das coisas, e você deseja ver, eu vou falar para você que Jesus quer abrir os teus olhos. E Ele quer aparecer para você. Ele quer se revelar para você. Como Ele se revelou para aquele cego, como Ele fez um milagre na vida daquele cego, como Ele se revelou para aquele cego, Ele também quer se revelar para você. Mas se você permanecer na teimosia, se você permanecer na estupidez, na tolice de achar que conhece Deus e vive da maneira que você quer, eu vou falar, você vai continuar andando nos seus caminhos e Deus não vai se revelar a você. Mas Deus coloca tempo para todas as coisas debaixo do céu. Quem sabe hoje é um tempo para nós olharmos de uma outra forma e olharmos para Deus de uma outra maneira e começarmos a cativar em nós, a cultivar em nós uma visão espiritual das coisas. Começarmos a buscar mais Deus. Começarmos a crermos mais em Deus. Começarmos a purificar a nossa alma e o nosso coração. Começarmos, ao invés de reclamarmos das nossas aflições, confiarmos, esperarmos e permanecermos fiéis a Deus, mesmo durante as lutas, para que no final nós possamos subir um degrau a mais. Eu não quero mais, agora eu não só te ouvi falar do Senhor, agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Quem sabe, Deus está querendo fazer isso com você. E eu quero orar por você nessa noite. Quero pedir para Deus, quero orar por você, por mim, por todos nós, porque todos nós precisamos ter essa percepção. Veja que até os próprios discípulos não tiveram em alguns momentos, mesmo andando com Jesus, em alguns momentos eles não entenderam algumas coisas, eles não tiveram um entendimento espiritual. E o Senhor falou assim: vocês estão com pouca fé. Eu não estou falando do fermento de pão, eu estou falando do fermento dos fariseus. Não se deixe contaminar pelos fariseus. Então, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que você tenha um encontro com o Senhor Jesus. Eu quero orar para que o Senhor passe nos teus caminhos. Eu quero orar para que você tenha um encontro com Ele, Ele faça algo, Ele possa abrir os teus olhos, para que você possa ter uma revelação mais profunda do Filho de Deus. E os nossos relacionamentos sejam mais aproximados. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos e queremos te pedir, Senhor, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos tome nas tuas mãos, que o Senhor, assim como fez com aquele homem que era cego de nascença, o Senhor possa cruzar os nossos caminhos. Cruzar os nossos caminhos só para manifestar as tuas obras. Cruzar os nossos caminhos porque nós precisamos ter um encontro contigo. Cruzar os nossos caminhos porque nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Porque nós precisamos ver o Senhor de uma forma muito mais profunda e próxima. Que nós precisamos ser o Senhor de uma forma onde as coisas físicas elas são transformadas em espirituais. Pai querido, toma todas as nossas vidas nas suas mãos. Eu quero apresentar todos que estão nos vendo, nos ouvindo, que eles possam ter os seus olhos abertos
e os nossos relacionamentos com o Senhor possam ser mais íntimos e pessoais. Que nós possamos, diante desse entendimento, desse conhecimento da verdade, nos prostrar diante de Ti e somente Te adorar. Servir o Senhor. Prestar o nosso culto e entregarmos as nossas vidas nas Tuas mãos. Te peço isso, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida de todos que estão ouvindo. Em nome de Jesus eu te peço essas bênçãos para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Jesus. Glória a Deus, querido. Nós marcamos durante esses dias, e nós estamos aí, eu acho que já no 14º dia, né, de oração. Nós estamos orando já há alguns dias, desde o dia... Desde que dia nós estamos orando? Desde os dias 20, né? Dia 28. Não é dia 28? 28? Gente, pensei que era mais cedo, né? Nós começamos a orar no sábado, dia 28. Eu acho que foi sábado, dia 18, não foi? 28. É? Puxa vida. Então, parecia que tinha mais tempo. Bom, nós estamos orando todos os dias à noite. Por 40 dias nós vamos orar. Nós vamos estar colocando a nossa nação diante do Senhor. Nós vamos estar apresentando nossas causas diante do Senhor. Nós vamos apresentar pessoas que estão sofrendo de momentos de aflição. Nós estamos vendo uma pandemia tomando as nações, tomando a nossa nação. E aí a gente está aqui desde o dia 28 orando. E vamos ficar por mais alguns dias, vamos ficar 40 dias orando. Nós combinamos de todas as terças e quintas, né, durante o culto, terminando o culto, nós iríamos levantar o nosso clamor. Então, ontem nós entramos às 10 horas, hoje vamos orar agora, nós vamos clamar agora. Temos alguns irmãos que estão enfermos, né? Pessoas que estão passando por momentos difíceis, por exemplo, o reverendo Sérgio Melo, que contraiu o coronavírus, está entubado. Tivemos uma notícia ontem a respeito dele, disse que seus rins estão com dificuldades, coração, pulmão estão funcionando direitinho, mas ele está inconsciente, entubado, e a gente estamos nos unindo à família, a milhares de irmãos em Cristo que o conhecem, que estão intercedendo. Vamos orar por ele. Pelo pastor Sócrates, não tenho notícias, mas foi feito um pedido de oração a favor dele, que ele é secretário executivo da Convenção Batista, também lá no Sul, também parece que contraiu esse vírus. Temos a irmã Valdete, temos o irmão Tiago, temos a irmã Selma, que teve um AVC, temos alguns irmãos, o Galvão, que estava no trabalho preso no serviço por causa desse embarcado, por causa desse vírus, né? Marido da minha prima Cione, e tantos irmãos que estão por aí, né? Também passando por aflições, e quantas pessoas. Vamos orar por eles e interceder. Amém, queridos? Deus assim nos abençoe, nos dê graça, fale conosco, continue falando conosco sempre. Amém? Eu quero convidar você agora a nós estarmos orando. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão perto de nós, que estão cuidando desses pacientes que estão enfrentando esse mal e tantos outros males numa linha mais de frente. Vamos pedir pela nossa nação, pelas autoridades, clamar, pedir misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças por tudo, te damos graça por podermos estar juntos aqui
louvamos o Teu nome, meditamos na Tua palavra, nós podemos estar em comunhão, distantes, mas juntos, cultuando ao Senhor, louvando o Teu santo nome, ouvendo o Senhor de uma forma mais profunda. Mas agora, Senhor, nós queremos te pedir em favor dos enfermos, das pessoas que estão sofrendo, das famílias que estão sofrendo, diante de uma pandemia, de um vírus que se alastrou pelas nações e que tem afetado a vida de tantas pessoas e tem afetado a vida em várias áreas, na vida de tantas pessoas. Nós queremos clamar, Senhor. Queremos pedir, Senhor, vem com as Tuas mãos, porque o Senhor faz milagres. Nós acabamos de meditar num texto onde o Senhor teve um encontro com um homem que era cego de nascença. É impossível. Mas o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o Deus que faz coisas maravilhosas. Tu és o Deus que faz as obras que nós não conseguimos fazer. Nós queremos apresentar ao Senhor todos os enfermos, não somente com esse vírus, mas com todo tipo de enfermidade que haja, Senhor. Tem uma nação, nações e nações estão prostradas diante de Ti, homens de Deus, homens e mulheres que estão prostrados diante de Ti, Senhor, neste momento, clamando por cura sobre a vida, Senhor. Cura muita gente, cura muitas pessoas, faz milagres acontecerem, Senhor. Porque o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor tem poder para isso. Se o Senhor soltar, só basta uma palavra Tua e tudo cessa. Aleluia, glória ao Teu nome. Tu podes fazer um milagre acontecer. Nós estamos aqui somente para clamar ao Senhor. Clamar pela Tua infinita misericórdia, clamar pela Tua graça, pelo Teu favor, que muitas vezes é imerecido, porque às vezes nós erramos, nós pecamos, a humanidade erra e peca e Te ofende, e Te agride, e te faz mal, Pai, faz tudo para Te aborrecer. Pai querido, nós queremos pedir misericórdia, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados do nosso povo, perdoa, Jesus, porque a Tua palavra diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu e eu sararei a sua terra. E nós queremos clamar, Senhor, faz esse milagre, sara a nossa terra, sara, Senhor, as pessoas que estão enfermas, protege aquelas que estão saradas, mas que estão, Senhor, trabalhando, cuidando de pessoas enfermas. Protege eles com o Teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Seja quem for, guarda-os do mal, livra-os, ó Deus, porque eles estão fazendo bem a alguém, eles estão cuidando de pessoas que eles nunca viram na vida, eles estão fazendo algo que é bom, e o Senhor ama aquele que faz o bem, eles estão fazendo o bem. Portanto, Senhor, protege eles desse mal, em nome de Jesus. Nós queremos declarar, Senhor, que se levantem vozes nos hospitais para anunciar a Tua glória, anunciar o Teu poder, para que possam estar levando esperança onde não há esperança, para que possam estar levando vida onde não há mais fôlego de vida, mas que a vida do Senhor, Senhor, seja abundante, Pai querido. Levanta vozes, as vozes daqueles que Te amam, daqueles que Te servem, daqueles que Te agradam. Levanta a Tua igreja, viva a Tua obra, Senhor, no meio dos anos, Senhor, e a torna conhecida, como diz o profeta. Senhor, opera, Senhor, na vida da Tua igreja, na vida das nossas famílias, na vida dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos colegas, das pessoas que conhecemos e até daquelas que nós não conhecemos, Senhor. Queremos clamar, entregar, apresentar todas a humanidade nas Suas mãos. Países, Senhor, que estão sofrendo mais, países que têm menos condição que a nossa, que estão sofrendo de uma forma terrível.
Pessoas estão sendo jogadas nas ruas, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Tira o mal do governo, Senhor. Tira os governantes maus. Tira aqueles que não amam o próximo, que não cuidam do carente, que não cuidam do pobre, do necessitado, daqueles que são das viúvas, Senhor. Tira o homem mau do poder e coloca o homem bom no poder. Aleluia. Coloca aqueles que temem o Senhor, que se prostram diante de Ti e Te reconhecem como Deus. Apresentamos a nossa nação diante de Ti, Senhor, as autoridades que aqui estão instituídas, que o Senhor mesmo as instituiu, que o Senhor tire também o mal da nossa nação, tire os políticos maus, tire os políticos egoístas, tire os políticos gananciosos, tire os políticos oportunistas, tire os políticos malignos, tire os políticos, ó Deus, que não olham para a dor daquele que sofre, que não amam aquele que tá precisando de ajuda, que não estendem a mão, mas são cegos pelo poder, pela ganância. Senhor, nós repreendemos esse mal na nossa nação, nós queremos que o Senhor tire, arranque-os desse lugar, Senhor, que o Senhor faça a Tua obra, que o Senhor cuide da nossa terra, que o Senhor transforme os corações, em nome de Jesus. Que o Senhor faça milagres, converta as pessoas, convertam os governantes, ó Deus, que eles saiam de seus maus caminhos e possam trilhar caminhos que são bons, Pai, que haja paz na nossa cidade, que haja paz na nossa nação, que protege aqueles que são retos, os que são bons e auxilia, dando sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Quero apresentar a nossa terra nas Tuas mãos, queremos apresentar todos os profissionais da saúde, todos que estão trabalhando ainda para manter a nossa nação, Senhor, em movimento, Senhor, que isso possa continuar aumentando cada vez mais e que a nossa nação possa passar pelas sequelas que esse mal trouxe para ela, que possa passar e se recuperar e se levantar de uma forma que todos possam ver que há um Deus nessa nação, que há um povo que clama, que há um povo que ora, que há um povo que é chamado por Ti, que existe um Deus que pode realmente levantar as nações. Pai querido, em nome de Jesus, queremos pedir essas bênçãos para a nossa terra, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Jesus. Glória a Deus, queridos. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te dê graça. Nós voltamos amanhã à noite, às 10 horas. E quero pedir para vocês, quando vocês forem entrar nos nossos momentos ao vivo, eu quero pedir para você entrar direto lá na página da igreja, tá? Por quê? Quando for momentos de reflexão, tirando os dias de culto, de domingo, de terça, de quinta, né? Nós temos os nossos momentos que nós estamos mais próximos, nós vamos interagir mais. Então entre pela página da nossa igreja no Facebook, Igreja Evangélica Monte Sião, clica lá, os ao vivo estão lá, você entra e você pode interagir conosco. Vai ser uma bênção, para nós vai ser uma bênção. Quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que nós somos agentes de Cristo aqui na terra. Nós estamos aqui para levar o Evangelho, não para ficarmos com o Evangelho para nós. Então eu quero fazer um convite e desafiar você a mandar versículos bíblicos para o teu hall de amigos, que você mande convites para o teu hall de amigos, né? Convida para o culto, convida para um momento com Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Fica com Deus, que o Senhor derrame sua graça sobre a sua vida, te abençoe em nome de Jesus. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta às 10 horas. Estamos aí para a glória de Deus. Um grande abraço. Amém. Paz, irmãos. Deus te abençoe.